Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ralph. Então, estou querendo aqui, talvez dar minha contribuição, né, falando sobre níveis de realidade, criação de realidade, o que é a realidade. Então, eu queria falar aqui, principalmente da interferência, não é, que nós mesmos fazemos na nossa realidade. É muito comum você ver pessoas atribuindo, como eu disse no início, né, o seu infortúnio ou o seu sucesso, né, algumas vezes a coisas exteriores, né, mas tudo isso, toda a sua saúde ou toda a sua doença, toda a sua sorte ou todo o seu azar, todas as suas perdas ou seus ganhos estão diretamente ligados ao seu poder de decisão e ao seu poder de escolha. Tá? Nós somos construtores de realidade. Cada dia mais a física, principalmente a física quântica, tem chegado a esse entendimento. Ao entendimento de que o homem é o grande arquiteto da sua vida, do seu destino. Tudo, obviamente, tem um atraso, ainda bem, né? Vamos usar um exemplo assim, bem meio grotesco, mas se eu desejo um elefante, ter um elefante, né, dentro da minha casa, né? Imagina se a partir desse desejo o elefante simplesmente se plasmasse dentro da minha casa, né? Então ia ser uma coisa terrível, que de repente às vezes muitas das vezes se arrepende até do que você deseja. Muitas das vezes nós desejamos coisas e essas coisas que nós desejamos, ao se tornarem realidade, nós descobrimos que são coisas que nós queríamos, mas que não estávamos à altura de tê-las, de possuí-las. Então é complicado. O ser humano muitas vezes deseja, e o objeto do desejo é que vai trazer um inferno para a vida desse ser humano. Né? Então existe um atraso, ainda bem, existe um atraso, ou seja, nós desejamos coisas, existe um processo para que essas coisas se tornem realidade. Mas efetivamente, quando a mente decide que quer algo, quando a mente escolhe, é só uma questão de tempo até esse algo acontecer. Entendeu? Isso não sou eu que estou falando, isso não é teoria, isso é observado na prática, seja por mim ou seja por qualquer um que esteja bem atento. Algumas pessoas atribuem ao diabo, aos infortúnios, ou porque bateu o carro, porque quebrou o carro na rua. Sempre existe algum culpado, né? Nunca foi o indivíduo. O indivíduo nunca é o artífice, né, da sua felicidade ou da sua infelicidade. Né? E ainda entra a religião para dizer que é Deus que está fazendo o bem, o diabo que está fazendo o mal. Nunca a coisa cai no seu colo. Só que os estudos recentes, as observações recentes apontam exatamente para isso. É sim você o artífice, né, o construtor, o arquiteto da sua realidade. Então hoje, se você tem alguma doença, né, se você tem alguma fraqueza física, se você tem algum apego emocional, se você tem alguma depressão, se você tem algum desafeto, né, com pessoas, meu amigo, eu estou aqui para te dizer uma verdade que às vezes assusta, mas a culpa cai diretamente no seu colo. O filho é seu, é você que criou isso, não tem como fugir disso. A própria física quântica, que é a física das partículas, né? A física que ninguém até hoje conseguiu contestar, ela só está se ratificando, se confirmando a cada dia. Né? Nós hoje temos computadores quânticos, nós temos várias tecnologias que se permitiram através da física quântica. Então a física quântica, nas suas medições, afirma num dos seus preceitos básicos: o observador interfere na medição. Ou seja, quando alguém mede alguma coisa, essa medição depende do observador, o resultado dessa medição, do estado mental, do estado psíquico do observador. Então, muitas das vezes, na realidade, você mesmo produz a sua saúde ou a sua doença. Porque existe um princípio básico na estrutura psicológica humana, e que na realidade você não pode... Houve uma época em que Descartes, por exemplo, né, Descartes foi um grande matemático, um grande pensador, né, que observou o universo e o próprio corpo humano como uma máquina,
ele achava que ele poderia decompor, né, fracionar, desconstruir, né, um sistema, conhecer todas as partes desse sistema e depois construí-lo novamente. Isso, em parte, é uma verdade. Descartes foi importantíssimo, né, para a ciência, né, para a questão da indústria, né, para os engenhos físicos. Né. Mas hoje em dia, em se tratando de corpo humano, em se tratando até de equipamentos mais sofisticados, mais virtuais, nós vemos que Descartes já está ultrapassado, porque em alguns casos é complicado você simplesmente desconstruir e depois construir. Alguns elementos escapam às peças, alguns elementos estão acima das peças. E hoje se sabe que a energia é tudo. A energia estrutura a realidade. Não existe coisa física sem a contraparte energética. Então um átomo, ele depende de algo não físico para existir. Ele depende de uma construção virtual para existir. Entendeu? Assim também é na vida. Nenhuma casa, nenhum carro, nada, nenhum bolo, nenhuma comida, nada é feito no mundo físico antes que exista na mente. Então, isso aí é uma verdade e uma realidade. Antes das coisas existirem fisicamente, elas existem virtualmente. Elas existem na sua mente para que depois você reproduza isso na realidade. Né? Quando você, um arquiteto, projeta uma casa, primeiro, essa casa existe dentro da mente dele. Quando uma boleira, né? Uma cozinheira, né? Ela decide fazer um prato, ou fazer um bolo, ou fazer... Antes esse bolo existe na mente. Depois a mente reproduz isso na realidade. Muitas das vezes existe um monte, né? Uma colina, e ali não tem nada. E alguém olha e vê uma casa naquela colina, e anos depois aquela casa se plasma. Né? Aquela casa aparece na colina porque a mente produz aquela casa. Da mesma forma, a mente produz a realidade. Né? Nós temos uma autoimagem construída ao longo de anos, muitas das vezes também com elementos que outras pessoas nos passam. Né? A maioria das vezes nós somos mais construções de outras pessoas do que construções nossas mesmo. Né? Mas isso não é justificativa, isso pode ser mudado. Uma coisa é você nascer na miséria, outra coisa é você continuar na miséria. Uma coisa é você nascer no crime, outra coisa é você continuar no crime. Uma coisa é você nascer sem saúde, outra coisa é você continuar, né, doente ou sem saúde. Então nós temos escolha. Nós temos opção. E a opção única que o ser humano tem é onde ele quer estar. A verdade é essa. O grande poder do ser humano é saber onde é que ele quer estar efetivamente. Então, esse quer estar não quer dizer só um local físico, mas também onde você quer estar na sua consciência. Porque é trabalhoso. É trabalhoso você mudar uma cultura, é trabalhoso você mudar uma sociedade que te programa, é complicado você mudar seus parâmetros genéticos, mas é possível. Né? Os próprios geneticistas, eles sabem que muitas das tendências genéticas só são deflagradas por comportamento. Né? Muitas pessoas que têm tendência para pressão alta não desenvolvem pressão alta nunca, por causa dos hábitos alimentares, por causa dos hábitos de saúde, de higiene, né? Até os próprios hábitos psicológicos, porque o comportamento, né, que é a psicologia, é a ciência que estuda o comportamento. Então a psicologia mesmo observa que a saúde, ela vem do equilíbrio no comportamento. A palavra-chave é o equilíbrio. Então, se você é uma pessoa Bom, vou dar uma pausa aqui agora para explicar uma coisa importante. Antes de eu entrar nessa parte do comportamento, eu vou explicar o seguinte. Existe no cérebro humano três aspectos. Né? Três aspectos. E eu sou parte da psicologia. Né? Existe o id, existe o ego e o superego. O id é a carga genética de informações que você recebe dos seus ancestrais. Isso é passado de espécie para espécie. Então isso faz com que um tigre hoje saiba exatamente onde está o perigo, onde não está, onde tem que caçar, onde não tem que caçar. Todos os hábitos de um tigre, qualquer tigre já nasce sabendo. Pelo menos a maioria deles. Isso está na carga genética. O homem é a mesma coisa. Existem as questões que estão impregnadas, né, dentro dos seus genes. E esses são chamados, que Jung chamava de arquétipos, ou seja, verdades universais. Né? Então o indivíduo ele já nasce com uma gama de informações simbólicas dentro do seu código genético que permite que ele saiba coisas sem que ele nem tenha sido ensinado.
né? São coisas básicas: instinto de sobrevivência, instinto de procriação, empatia, socialização, todas essas coisas, até mesmo alguns dons, né, que você traz geneticamente de antepassados, né, tendências para desenho, tendências para arte, tendências para ser mais ou menos agressivo. Isso tudo está na sua carga genética. Só que essa carga genética, ela define os seus aspectos animais. Essa carga genética, ela não tem tanta influência sobre o seu aspecto consciente, porque a consciência é algo que transcende o cérebro. A consciência é uma capacidade do indivíduo se sentir único, se sentir vivo, se sentir perceber a própria diferença entre o ambiente e ele mesmo, né? Se compreender como um ser individual, como um ser que pode escolher, ter opção, né? que observa com análise e autoanálise, ou seja, é um ser que consegue criar na sua mente realidades que nem sequer existem, né? Ou seja, consegue antecipar situações, consegue prever situações. Então isso é uma característica do ser humano. O ser humano é o único animal que tem essa capacidade, né? Então é o único animal que tem a capacidade de vencer a sua própria genética, né? Então o que acontece? Como eu vinha falando, existe o id, que é essa carga. O id é uma confusão, o id é o caos. O id são todas as informações, não existe personalidade no id, não existe nada pessoal no id. É algo totalmente caótico, né? O id é um conjunto de informações onde o ego, né? O ego, que é um dos aspectos, né, da consciência, um dos aspectos da mente, o ego já é a personalidade, né? A palavra persona vem do grego, que significa máscara, né? Então a personalidade é uma autoimagem. É uma autoimagem construída, onde o indivíduo se identifica com aquela imagem. Então você se identifica, se você é André, você se identifica com André. Se você é Maria, você vai se identificar como Maria. Se você é João, você vai se identificar como João. Se você é um cara religioso, você vai se identificar. Então cada um cria a sua própria autoimagem. Isso é necessário e importante dentro da psicologia, para que essa autoimagem consciente, né, dê rumo a esse id, né? Ele vai organizar, digamos assim, esse id, né? E aí entra o terceiro elemento, que é o superego. O superego, quando a criança é jovem, quando a criança é bem jovem, na tenridade, ela não tem crítica, ela não tem moral. Então quem faz o papel do superego geralmente é o pai ou a mãe, ou a figura paterna, né? Os pais, geralmente mais a figura do pai, que faz a questão do alter ego, ou seja, limitando a criança, corrigindo, impondo regras, né? Ao longo dos anos, depois a criança desenvolve seu próprio superego e ela entende que tem coisas que, apesar dela ter vontade de fazer, ela não pode fazer.